E todo mês de abril é o mês da Bíblia, então a nossa proposta é que devemos fazer um backup, devemos guardar, memorizar aquilo que realmente importa. E o que realmente importa é o que está escrito na palavra. Então, a mensagem de hoje, nós vamos aprender a armazenar. Como que a gente armazena o que realmente importa? Se for um arquivo de computador, você pode ter um pendrive, um cartão de memória, um HD externo, e você pluga lá na porta USB e você transfere os arquivos de um lugar para o outro e eles são armazenados naquele novo lugar. Então, a gente precisa aprender, precisa saber como que a gente vai transportar o conteúdo da Bíblia para a nossa mente e eles ficarem armazenados sem corromper os arquivos. Porque a gente vê que, da mesma forma que passando arquivos para algo que a gente está fazendo backup, também pode ter o fato dos arquivos se corromperem. E a gente viu domingo passado na EBD, vários arquivos corrompidos nos HD externo por aí, né? Paulo caiu do cavalo, Elias subiu para o céu numa carruagem. Não tem uns arquivos corrompidos por aí? Então a gente tem que prestar atenção e tomar cuidado para não corromper os arquivos. Então, queridos, diz o texto de Deuteronômio 6, a partir do versículo 6. Essa perícope, essa passagem começa no versículo 4 com a Shema. O texto lá diz, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Errad. Ou seja, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso é chamado de Shema, é a frase que o judeu repete. Todo tempo, em todo momento, várias vezes no dia, toda vez em que ele vai fazer a sua oração, ele repete Deuteronômio 6,4, que é a Shema, que é o verbo ouvir. Então, Shema Israel, ouve, ó Israel. Adonai Eloheinu, o Senhor nosso Deus. Adonai Errad, é o único Senhor. Então, é uma frase que os hebreus ali no deserto, agora na fase final da jornada de Moisés, para entrar na terra prometida, eles precisam refrescar a memória, armazenar as coisas que realmente importam, para eles entrarem na terra e saberem o que fazer para não perderem a terra. Então Deus vai dando orientações. Vocês precisam armazenar esse conteúdo, senão, quando vocês tomarem posse da terra, vocês vão perder a terra. E aí Deus, essas palavras que hoje lhe ordeno, estarão no seu coração. Coração, tá bom? Toda vez que você estiver lendo a Bíblia no Antigo Testamento e aparecer a palavra coração, é para cá que você aponta. No Novo Testamento, aí tem que ver, porque dependendo, a gente não aponta para cá e pode ser apontado para cá. Porque se for psique, é aqui também. Mas se for outra palavra, aí pode apontar para cá, porque na perspectiva grega, o coração, dependendo da palavra usada, já pode ser interpretado como a sede dos sentimentos. E aí a gente tem a possibilidade de apontar para cá. Então, o Antigo Testamento, a perspectiva judaica da palavra coração é o interior, é o intelecto, é a memória, é onde a gente pensa, decide e armazena as coisas. Então Deus está dizendo, vocês precisam memorizar, armazenar no coração de vocês, na memória, fazer esse backup e não perder mais. Então Deus, como é que a gente faz para memorizar e para aprender esse negócio e não esquecer nunca mais? Aí Deus deu uma estratégia lá para o deserto. Você vai inculcar os seus filhos. Inculcar é botar na cuca. Olha a estratégia. Deus aqui não estava falando com criança. Moisés aqui estava falando com os adultos. E o que ele está falando? A melhor maneira de um adulto armazenar a palavra é ensinar seus filhos. Não é isso que está escrito aí? Sim ou não? Olha aí, nós temos o melhor método de aprender Bíblia dentro de casa, ensinando para os filhos da gente. Por isso que Jesus falou,
indo e pregando, ensinando-os a guardar. A psicologia descobriu um tempo atrás que se a gente ouvir uma informação, a gente retém uma porcentagem. Se a gente ouvir e ver, a gente retém um pouco mais. Se a gente ouvir, ver e falar, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Aí a psicologia, a psiquiatria, neurociência, sei lá do que, diz que a maneira que a gente mais guarda um conteúdo é quando a gente ensina ele. Aí a psicologia demorou tanto para descobrir, Jesus já falou 2000 anos atrás, vai ensinando porque é o melhor jeito de vocês aprender. Entendeu, Davi? Se não ensinar, não aprende. É isso que Jesus está dizendo. Se não ensinar, não aprende. Discípulo, ou você faz, ou você não é. Ou seja, se você não está ensinando ninguém, você não está aprendendo nada. Então você precisa, em primeiro lugar, ensina para os filhos. Quando estiver sentado, quando estiver andando, quando estiver deitado, quando levantar, não importa o que você esteja fazendo, onde você estiver, vai ensinando para alguém, porque assim você vai aprendendo mais. Ah, mas eu tenho vergonha, não consigo fazer. Então amarra no seu braço. Pega uma fita crepe, amarra no braço e escreve os versículos nela. E aí toda hora que você olhar para o braço, você lê o versículo. Nossa, pastor, que doideira, é o que está escrito aí. E serão um sinal frontal entre os olhos. Então, se você amarrou no braço, e mesmo assim você não está conseguindo armazenar, então você pega uns versículos, escreve e cola na testa. E aí toda vez que você olhar no espelho, você vai lembrar e vai ver o versículo, e aí você aprende ele. É exatamente o que está escrito aqui. Ah, mas eu ensinei para os outros, eu amarrei no braço, eu botei na testa, e mesmo assim não estou aprendendo. Aí Deus fala, então bota na porta de casa, bota na porta da geladeira, bota na porta do quarto, bota onde você passar para você não esquecer. Então, queridos, olha esse menininho, que coisa linda aí. É um menininho judeu. Um menininho judeu fazendo exatamente o que Deus acabou de pedir na metodologia lá do deserto. Então, estas palavras. Primeira coisa que a gente precisa prestar atenção é que a palavra de Deus é feita de muitas palavras. E se eu não lembrar as palavras, eu não consigo lembrar da palavra. Entendeu ou não? A palavra com letra maiúscula tem várias palavras com P minúsculo. Se eu não lembrar das palavras com P minúsculo, eu vou me esquecer da palavra com P maiúsculo. Ah, mas tem que ser exatamente como está escrito? Tem. Porque se fosse para cada um falar do seu jeito, não precisava ter escrito. Queridos, Bíblia é igual no cartório. Vale o que está escrito. Ah, mas fulano falou, Beltrano... Não, o que é que está escrito aí no documento? Vale o que está escrito. Precisa colocar no coração. Aponta aí, onde é que está o seu coração? Estamos lendo o Antigo Testamento. Aponta aí, aponta você, aponta. Isso, aqui, ó. Tá bom? Então, quando você lê no Antigo Testamento, tem que botar no coração, é aqui. Tem que falar para os filhos. É a melhor maneira da gente aprender. E é falando mesmo. Por quê? Porque são palavras. Se a palavra é feita de palavras, a gente precisa falar. Se até os surdos arrumaram um jeito de falar nisso, dona Nice? Não sei se eu te mandei uma mensagem, mas eu ia mandar. Que eu estou muito triste que nós estamos aqui no meio do culto, no meio da pregação, não tem ninguém interpretando aqui, minha filha? E aí, Nice? Cadê os... Aqui, ó. Eu vim em homenagem ao ministério, dá um foco aqui. Quem está aí na câmera, Ricardo? Dá um foco aqui. Porque se esquecer de um negócio, a Nice não passa batida. Então também não vou passar, não. Aqui, Nice, ó. Sinalizei o reino e cadê vocês aqui interpretando? Me ajuda. Vai falar quando estiver sentado em? Ah, vocês não estão aqui não. Vamos fechar e vamos embora. Vamos embora, porque nós não estamos querendo nada de Deus, de Bíblia, de... Vou desligar aqui, pode ser?
Tem que falar dentro de casa. Começa em casa. É dentro de casa, casa, dentro da sua casa. Mas também pelo caminho. Então é dentro de casa, mas também é fora de casa. É onde tiver, gente. Então amarra na mão, bota na testa, igual o menininho, dentro daquela caixinha na testa dele lá, tem vários versículos escritos ali, ó. Para quê? Para ele lembrar que esse negócio amarrado no braço ali é fazendo isso aqui, ó. Amarra como um sinal no seu braço. Os judeus ortodoxos, você chega lá em Jerusalém, no Muro das Lamentações, você vê os caras tudo desse jeito aí. Né? Com o cabelo não cortado aqui atrás, com quipá ou com chapéu, com os troços amarrados no braço, com o negócio na cabeça. A gente não entende. Da onde vem isso? Vem daqui. Vem daqui. Eles estão cumprindo literalmente. Por que que nós, cristãos, evangélicos, crentes, não anda por aí com um treco na testa e amarrado no braço? Porque a gente entende que isso aqui era a estratégia para aquele povo naquele tempo no deserto. Hoje nós podemos ter outras estratégias. Qual é o princípio que a gente precisa tirar daqui? Armazenar a palavra. Esse é o princípio que importa. Então, o que é que a gente vai fazer para memorizar, para lembrar, para não esquecer das palavras da palavra? Aí nós podemos hoje ter as nossas ferramentas, a nossa metodologia. Mas o princípio de guardar a palavra é eterno. Em todas as gerações de crente, vai precisar guardar a palavra. Porque não é em todo tempo que você tem o livro na mão, não é em todo tempo que você tem o aplicativo, você não tem acesso à Bíblia em todo tempo. Então, às vezes, você vai precisar que ela esteja aqui, ó. Então, quais as estratégias... Tem um outro copinho aqui, é seu, Karen? Tem um miudinho aqui, tem um grandão. Água para todo mundo. Quais são, queridos? Quais são as estratégias que nós podemos ter hoje para a gente armazenar bem a palavra de Deus? Hein? Porque a gente precisa ter algumas atitudes na nossa rotina que vão nos ajudar a armazenar a palavra. Então deixa eu sugerir algumas. Primeiro, a gente precisa de uma leitura assídua e continuada da Bíblia. Imagine que você saiu por aí, numa banca de jornal, num supermercado, ou numa livraria, no shopping, você comprou o livro. Ah, está aqui na promoção, R$ 1,99, um livro de 300 páginas, R$ 1,99. Ah, vou comprar para ajudar, vou comprar para dar, sei lá. Aí o livro é a história da formiguinha. A formiguinha vencedora. Aí você comprou o livro, 300 páginas, a formiguinha vencedora. O que ela venceu? Não sei, tem que ler o livro. Aí eu chego em casa, jogo o livro lá em cima do móvel da sala e o livro fica lá. Aí eu vou trabalhar, vou para cá, vou para lá, vou para ali, vou para lá. Aí eu chego lá, pego o livro da formiguinha e abro em qualquer página, aleatória. E a formiguinha naquele inverno quase morreu. Caramba, a formiguinha quase morreu no inverno. Aí eu fecho, jogo lá de volta e vou viver. Vou trabalhar, vou para a escola, vou para cá, vou para lá, vou para ali. Ih, o livro da formiguinha. Aí eu abro em outra página aleatória e a formiguinha juntou com outras para derrotar um gafanhoto. Aí você, caramba, a formiguinha juntou a galera e bateram num gafanhoto. Beleza. Aí a gente vai abrindo aleatoriamente e lendo frases aleatórias da história da formiguinha. Aí eu te pergunto, quando é que você vai entender a história da formiguinha? Nunca. Alguém lê livro assim? Alguém aqui lê livro assim? Você comprou um livro que conta uma história. E você vai abrindo em qualquer assim, 1, 2, 3, e aqui. É assim que a gente lê livro, gente? Como é que lê livro? Da primeira página até a última. Pelo amor de Deus, é um livro. Por que que a gente acha que com qualquer livro é do início até o fim, mas com a Bíblia pode ser aleatoriamente em qualquer lugar? Que isso, gente? Não, na moral, me explica. Você sabe que eu converti depois de uma certa idade, né? Eu já tinha 16 anos, eu era adolescente. E apesar de eu não ser considerado bom aluno pela parte da disciplina e bons modos...
Mas eu nunca tive nota vermelha. Não sei como é que é um milagre, mas enfim. E eu sempre gostei de ler. Minha mãe sempre deu muita coisa para a gente ler. Minha mãe, professora, escritora e etc. E a gente lia. Como é que lê? Começa no início e vai. Li Pequeno Príncipe, eu era molequinho. Todos os livros do Ziraldo, todos os livros, Almanaque, do não sei o quê, leituras diárias. Eu fazia devocional antes de ser crente, só que era do tio Patinhas. E aí, eu converti, cheguei na igreja. E até os 16 anos eu aprendi com minha mãe que a gente lê o livro da primeira página na sequência até a última. Quando eu cheguei na igreja, eu falei, o povo lê a Bíblia, é diferente. Com a Bíblia é diferente. Pode abrir em qualquer lugar que dá certo. Até hoje eu não entendi. Tem 25 anos que eu estou convivendo aqui dentro e até hoje eu não entendi como que esse povo é um fenômeno. É tudo superdotado, tem QI de 1.300 cada um, porque abre em qualquer frase aleatoriamente e no final entende a história inteira. Vocês são bons demais, viu? Eu sou limitado, eu sou burro, eu tenho muito problema de cognição. Então eu só sei fazer assim, do início até o fim. Aí eu começo a entender. Aí eu volto do início e vou. Mas vou te falar, vocês, que eu digo os crentes em geral, né, são muito superdotados. Porque vocês abrem aleatoriamente e no final das contas vocês sabem tudo, entendeu tudo. Eu acho isso fantástico. Então a questão é, se não lê todo dia, não pega. E se não lê de forma continuada, já é difícil dessa forma. Imagina de forma aleatória. Então, o que nós precisamos é vencer 3 batalhas. A gente só consegue praticar isso aqui se a gente vencer 3 batalhas. A primeira é a batalha mental. A nossa mente, né, Rodrigo? A nossa mente não consegue focar no negócio e ficar ali por muito tempo. Principalmente nos nossos dias tão corridos. Eu mencionei o Rodrigo porque ele comentou comigo que, pastor, eu começo a ler, quando eu vejo, eu fui embora. Mais alguém é assim? Vamos nos unir ao Rodrigo. Eu sou assim demais. Eu vou lendo, de repente eu estou no final da página, eita, o que eu li mesmo? Aí eu volto lá. Meu Deus do céu, que dificuldade! É uma batalha mental, a mente da gente. Para qualquer leitura, ela já tem a tendência de divagar. Para a leitura da Bíblia, que é uma questão espiritual, é pior ainda, irmão. É pior ainda. Porque é uma questão espiritual. O nosso inimigo sabe que quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Quanto mais a gente aprende, mais a gente pratica. Quanto mais a gente pratica, menos espaço para ele. Então ele vai fazer alguma coisa para atrapalhar. Mas essa batalha será vencida, porque Paulo disse que nós podemos ter a mente de Cristo. E a gente pode priorizar a palavra de Deus e vencer a batalha da nossa mente. Segunda batalha, a batalha física. O corpo está cansado. O corpo, vou ler sentado, estou sem jeito, eu vou ler deitado, não dá, vou ler em pé, não. O corpo começa a lutar contra a leitura, é tenso. Temos que vencer essa batalha. Então você precisa procurar. O seu corpo está melhor de manhã quando você acorda? Esse é o momento. Seu corpo está melhor à noite antes de dormir? Esse é o momento. Não sei em qual momento do dia você fisicamente estará mais apto para a leitura. Descubra o seu momento, mas não deixe de fazer. Terceira batalha, a batalha contra o tempo. É sempre uma correria. Se eu vou ler cedo, meu Deus, não posso perder o horário,
porque eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que ir para a escola, eu tenho que resolver um negócio, eu tenho que fazer. Então a gente está sempre correndo contra o tempo. Se eu vou ler à noite, ai meu Deus, eu tenho que dormir, porque se eu dormir agora eu vou dormir 3 horas, não 4 horas, eu vou dormir 5 horas, porque eu tenho que acordar. A gente fica todo dia antes de dormir fazendo conta. A gente programa o despertador e já vê, só vamos dormir tantas horas. Antes de dormir a gente já está sofrendo, porque o despertador mostrou para nós que a gente só vai dormir aquelas horas e não vai dar tempo de dormir melhor. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai dormir para trabalhar no outro dia ou a gente vai ler Bíblia? A gente vai dormir. Sim ou não? Precisa ser profeta para ter essa revelação? Então como é que a gente armazena a palavra? Em primeiro lugar, vencendo essas batalhas e termos uma leitura assídua. Pastor, só consigo um versículo por dia. Deus te abençoe. Vai demorar uns 40 anos para você ler tudo, mas não tenha pressa. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Fecha, medita, Deus criou. O meu Deus é criador, então amanhã Ele vai criar uma coisa especial para mim. Aí amanhã você vai dormir. Havia trevas sobre a face do abismo. Hein? E disse Deus, haja luz e houve luz. Deus é o Deus da luz. Senhor, amanhã eu vou lá resolver aquele problema, eu vou precisar da tua luz. Então, do mesmo jeito que o Senhor criou a luz para o universo, dá uma luz para me ajudar a resolver esse problema. Pronto, um versículo, fez a meditação, você não gastou 2 minutos, está lendo a Bíblia assiduamente, continuamente, e isso vai ficar agarrado em você. Daqui a 30 anos você leu a Bíblia inteira, mas pelo menos você entendeu tudo. Nossa, pastor, demora muito. Calma, tem gente que está há 50 anos e não entendeu até hoje, porque ainda está lendo salpicado aleatoriamente. Estamos no lucro. Vocês conhecem esses 2 conceitos? Está dando um bug ali, eu tenho que ir devagarzinho, mas vamos que vamos. 2 conceitos aí. Já ouviram falar? Quem já ouviu falar nesses 2 negócios aí, levanta a mão. Nunca ouviram falar? Você não vale, né? Lectio divina, são termos em latim. Lectio é leitura. Lectio divina é o que eu acabei de falar. É você ler a Bíblia de forma continuada, porém devocionalmente. Você lê um versículo, ou uma perícope, uma passagem ou um capítulo, você medita naquilo ali, vê o que Deus falou para você, fecha a sua Bíblia e vai embora. Amanhã você abre de onde parou, dá mais uma lida, o que Deus falou com você e vai embora. Pode ser versículo por versículo, pode ser perícope por perícope, pode ser capítulo por capítulo, livro por livro, cada um no seu tempo com a sua limitação. O importante é que você abra a Bíblia para ouvir Deus falar com você. Lectio contínua, aí é a leitura continuada, aí já é um método de pregação. Se você pegar um livro da Bíblia, ou toda a Bíblia, e for expondo, explicando e aplicando na vida de quem te ouve, você está fazendo uma lectio contínua. Então a leitura divina é devocional, você vai lendo a Bíblia de forma continuada para alimentar o seu coração. A lectio contínua é uma metodologia de pregação onde você expõe todo um livro da Bíblia, versículo por versículo, de forma continuada, do início até o fim. É uma metodologia de pregação. Então, a segunda coisa que a gente precisa, o negócio bugou mesmo hoje, hein? Mas vamos lá. Segunda coisa, ouvir músicas com a palavra. Mas não é música que canta sobre a Bíblia, não. É música que canta a Bíblia. Você percebe a diferença entre cantar sobre a Bíblia e cantar a Bíblia? Percebe a diferença ou não? Então, o que é músicas com a palavra? Primeiro, ter textos bíblicos na letra da música. Não é a interpretação do autor. Não é as palavras do autor como ele entendeu a Bíblia. Não, é o texto exatamente como está escrito. Na música, isso ajuda melhor a gente a armazenar. Porque eu nunca fiz um Big Mac.
Mas eu sei que se faz com 2 hambúrguer, alface, queijo, molho especial, cebola, picles e um pão com gergelim. Por que eu lembro da receita do Big Mac? Porque a música me ajudou. Então, como eu dei o spoiler no domingo passado na EBD, a música ela é maravilhosa, mas ela é uma ferramenta também ambígua. Às vezes ela ajuda, mas às vezes ela atrapalha. Porque aí a gente fica cantando, eram 100 ovelhas presas num aprisco. Aí a gente vai ler o texto, não é aprisco, estava no deserto. Aí a gente fica cantando, a glória da segunda casa será maior que da primeira. Não, é a última casa, filha. Faz favor, ajuda nós. Segundo, as músicas precisam ser cristocêntricas. Tem que exaltar a Cristo, tem que exaltar a Deus, tem que exaltar a obra redentora de Deus, tem que falar de Deus, não necessariamente de nós. Uma vez um pessoal, Ministério de Louvor, teve uma desavença. E aqui não, a Pibitaim me mostrou que realmente toda regra tem exceção. Mas Ministério de Louvor com desavença é quase um pleonasmo, né? Aí eu fui lá ver qual era a desavença. E a desavença era da playlist. Um grupo queria cantar um tipo de música, outro grupo queria cantar outro tipo de música. E quem é que decide qual música que canta? Eu falei, não, calma aí, senta aqui, vamos decidir agora. Pegamos a pasta de cânticos, né, uma pasta dessa grossura, uns 500 e tantos cânticos, com as cifras, com o negócio tudo. E aí eu falei, vamos passar todas essas músicas aqui numa peneira. A que passar na peneira, canta. A que não passar, não canta mais. Pastor, qual é a peneira? Eu falei, a primeira peneira é de nós para Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Eu cantando para Deus. Bora? Bora. Aí nós passamos. Mais da metade já caiu. Porque uma vez a menina falou comigo, ai pastor, eu fui criticada porque eu cantei de tal jeito, que não sei o que lá. Mas eu não estou cantando para as pessoas, eu estou cantando para Deus. Eu falei, mentira, você está cantando para as pessoas? Sim. Como foi a música que você cantou? Hoje o teu milagre vai chegar. O teu milagre, eu estou cantando para quem? Para você. Então você tem o direito de gostar ou não. Agora se eu estou, tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Aí eu estou cantando para ele, você não está nem aqui, ó, é eu ir lá. Aí você não pode opinar mais. Não é para você? Entendeu, irmão? Entendeu ou não? Quer que desenhe? Põe legenda? Começando a ficar bom. Terceira coisa. Precisa ser música comunitária. Hoje o meu milagre vai chegar. Você está cantando sozinho isso? Não, eu estou cantando junto com meus irmãos. Então como é que é o seu milagre? É o nosso milagre, irmão. Nós não estamos cantando junto? Não é a comunidade louvando? Então tem que ser no plural. Gente, eu passei aquelas 500 e tantas músicas nessas peneiras, sabe quantas sobraram? O Mateus tocava baixo lá na época, ele deve lembrar. Sobrou 13. E nós ficamos 1 ano cantando só 13 músicas. Por quê? Foi as 13 que passou nas peneiras. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Estou cantando para quem? Para ele. Então ele tem o direito de não gostar. Então o meu milagre. Não, irmão, o Pai é nosso. O pão é nosso. Nós somos a igreja. Vós sois a igreja. 2 ou 3 reunidos. Não tem culto público onde o cântico é no singular. Senão é uma multidão de sozinhos. Você não está cantando sozinho.
Senão a gente fica sozinho na multidão. O meu milagre, aí o outro do lado, não, o meu milagre. Aí o outro, não, o seu não, primeiro o meu milagre, eu preciso mais. Daqui a pouco a gente está competindo, qual o milagre que vai chegar primeiro? Ou como igreja o seu milagre também não é o meu milagre. A sua vitória também não é a minha vitória. A sua bênção não é a minha bênção. E a sua luta também é minha luta. Então Deus recebe a nossa adoração. A gente canta para Ele, a gente canta no plural e a gente exalta a Cristo. E isso ajuda a gente a armazenar a palavra. Qualquer coisa diferente disso é só música. Veja alguns exemplos. Rapaz, o negócio está... Olha só, conhece esse homem aí? Turma do cabelo branco talvez se lembre. Esse homem era... Qual é o cantor evangélico hoje mais famoso? Quem é? Eu nem não acompanho esses negócios. Quem seria hoje? Fala um nome aí de alguém que está bombando. Um Anderson Freire. Paulo César Baruch, né? Mais quem? Fernandinho, isso aí. Esse cara era o Anderson Freire da época dele. Paulo Brito. E eu vou mandar para ele a mensagem, ele vai assistir. Ele é uma bênção. Esse homem plantou uma igreja no Rio de Janeiro, chamada Igreja Missionária Evangélica Maranata. Não é essa cristã maranata das casinhas, etc, etc. Não. É Evangélica Missionária Maranata. A ordem dos fatores não altera. E a sede fica na Tijuca, no Rio de Janeiro, e tem mais outras, não lembro se é umas 15, umas 18, várias igrejas no Rio de Janeiro. Principalmente na cidade do Rio, tem algumas na Baixada Fluminense também. E eu já preguei na maioria delas, já estive lá com eles várias vezes, inclusive a última vez que eu estive lá na sede, na Tijuca, foi uma bênção. Chegou para divulgar o teatro da Rua Azusa, o Ademar de Campos, e fez o louvor, e eu preguei depois, o negócio virou uma bênção. Paulo César Brito tem vários discos de LP, ele gravou nos anos 80, Deus deu a ele a visão de comprar um sítio para a igreja ter um lugar para fazer retiro. Fica pagando aluguel de sítio, não vão comprar um sítio. Os pais dele estavam junto na plantação dessa igreja, eles são oriundos da IPB, e aí fizeram durante muito tempo um culto no auditório da como é que chama lá, gente? No centro do Rio ali, auditório da, não sei o que lá, da imprensa, Associação Brasileira de Imprensa, ABI. Lá tinha um auditório maravilhoso, eles alugavam toda segunda-feira, que lotava de gente. Dali eles saíram para comprar um lugar e ter um templo, e dali foi multiplicando, igrejas maravilhosas. E aí, o Paulo Brito, médico, bênção, pai, vamos comprar um sítio para a igreja. Aí não sei direito exatamente os detalhes da história, eu sei que ele, não, nós vamos comprar. Ele não sabia tocar, ele nunca fez aula, nada. Ele sentou no piano e começou a compor um monte de música, e gravou os discos e saiu cantando pelo Brasil afora, vendendo disco para juntar dinheiro para comprar. E eu preguei nesse sítio, fica lá em Xerém, sei quantos milhões de metros quadrados, um negócio gigantesco, 800 pessoas acomodadas, muito confortavelmente. E um auditório que cabe, sei lá, umas 3.000 pessoas naquele negócio. E está lá, eles fazem batismo, nós tem que ver, junta todas as igrejas e faz batismo no mesmo dia, 200 cabeças, blá, e batiza daqui, batiza de lá, dentro do parque aquático, coisa linda. O Paulo Brito, eu sou fã dele, ele é fera, top, um cara que deu aula de hospitalidade para mim. Eu achei que eu sabia receber bem as pessoas. Quando eu comecei na igreja deles, eu falei, eu sou um mal educado, misericórdia. Aprendi com ele demais. Olha essa música dele. Meu nome é Bartimeu. E cantando fica mais ou menos assim. Meu nome é Bartimeu, filho de Timeu, e cego há muito tempo. Do seu tempo, Zé. Não lembra dele não? Só no bolero. O Paulo Brito, para mim, é o maior exemplo de cantar a Bíblia. Olha isso. Sou filho de Timeu e cego. Aqui ele já deu uma aula de aramaico. Bartimeu, filho do Timeu.
cego há muito tempo, vivo em Jericó, fico nessa estrada, clamando com paixão, atrás da multidão, há sempre alguém que para. Há sempre alguém que vê, por isso eu estou aqui. Quem sabe um dia alguém venha me socorrer. Um dia o Senhor passou por Jericó, muitos o seguiam por tudo que eu sabia. Ainda tem rima no meio do negócio. Em quem Jesus tocava, mesmo se cego, via. Quando ele me chamou, me levantei de um salto. Ele me perguntou: que queres que eu te faça? Eu respondi: mestre, que eu torne a ver. Jesus, filho do rei Davi, Jesus tem compaixão de mim. Ele parou, curou minha visão, e eu não sou mais cego não. Isso é cantar a Bíblia, você está entendendo, irmão? Entendeu ou não? Olha a outra dele. Pedro e João iam para o templo para orar e falar com Deus. Bem junto à porta está... talvez você não sabe onde é que está escrito. O Bartimeu é Marcos 10, tá? E aqui é Atos 3. Pedro e João iam para o templo orar e falar com Deus. Bem junto à porta estavam aleijados, pedindo esmola de qualquer valor. Pedro e João iam para o templo e quem procura Deus acha o seu irmão. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Aí repete, Pedro e João, Tu também podes ir a Deus e receber do Pai unção e a vida, repartir o amor, o seu poder. Ou Jesus quer falar contigo, através de ti levantar alguém. Tens a palavra e o seu espírito, usa o que tens, Deus te ouvirá, em nome de Jesus de Nazaré. Outra dele, só 3, mas ele tem umas 30. Diário de Marta, o nome dessa música. João 11. Como eu queria tanto que Jesus chegasse agora. Porque foi que meu amigo se demorou, a doença era tão forte, meu irmão não resistia. No horizonte eu não via o meu Senhor, meu irmão morreu sereno. Como morrem os que creem, já se passam 4 dias, ele chegou. Jesus chegou. Senhor, porque tu não estavas, mas sei que o que pedires Deus vai te conceder. Senhor, eu sei que és o Cristo, Deus que veio ao mundo. Tu és o meu Senhor, onde foi que colocaste? Vem, Senhor, tu mesmo me vê. Percebi que ele o amava. Jesus chorou e mandou tirar a pedra, dando graças ao seu Pai, pois quem vive e nele crê não morrerá. Nunca mais esqueço o dia, pois clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E ele voltou, ressuscitou. Senhor, agora eu entendo. Tu és a própria vida, tu és a ressurreição. Senhor, agora eu creio. Se a morte foi vencida, eu sei que eu também viverei. Isso é cantar a Bíblia. Você está percebendo a diferença? Paulo Brito, meu pastor, um beijo no seu coração. Agora um outro desse rapaz aqui, que ele está meio queimado o filme ultimamente. Mas uma verdade é uma verdade independente de quem a diga. E essas daqui que eu separei são especiais. Ele misturou 1 Timóteo 3,16 com Mateus 6,13, 1 de Pedro 5,11 e Colossenses 1,16. Ele misturou esses versículos e olha o que deu. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. A ele seja a glória. E vai cantando, seja o domínio, seja a adoração. A ele seja a glória, o domínio, a adoração. A ele o louvor de toda a criação, pois tudo foi criado por ele e resgatado para ele. Isso é cantar a Bíblia. Olha essa. Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro. E vai, príncipe da paz, Yeshua Hamashia, Deus Emanuel, o pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jirê, o Deus da minha provisão. Gente, eu gabaritei uma prova de teontologia por causa dessa música. Jirê, o Deus da minha provisão. Shalom, a minha paz. Chamá, Deus presente sempre está. El Elyon, outro igual não há. Jeová Rafá, meu Senhor, cura toda dor. Tsidkenu Yavé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está meu Deus, tudo governa. Pensa numa Bíblia pura, cantada. Agora de uns meninos novos. Vamos sair da velha guarda, vamos para a jovem guarda. Projeto Sola. É uns meninos daqui, do interior daqui. Não sei qual é a cidade exatamente, não, mas são daqui. Esse canto de Campinas ali para dentro. Olha essa música, ela chama 23, de 2017. O Senhor é o meu pastor, e eu sei que nada irá me faltar. Em campos bons me faz deitar, por águas calmas me levará.
Os meus pés fazem andar na estrada da retidão. Se do caminho eu desviar, o teu cajado me consolará. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Quando no vale ter que passar, não temerei, pois sei que perto estás. Se a morte me assombrar, tua graça me acolherá, misericórdia e compaixão, todos os dias me acompanharão, e para sempre morarei na eternidade onde estás. É o Salmo 23 inteiro. Outro desses meninos, os meninos são bons, não é à toa que chama Projeto Sola. Por que é sola? Porque eles gostam de sapato? Não, dá aquele princípio da reforma protestante do sola escritura. Sola escritura, somente a escritura. Então o que eles cantam? Só a escritura. Colossenses 1, olha essa. Ele é a imagem do Deus invisível. É muito lenta, eu acelero. Ele é o Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades. Você jogou um reverb aí, Sorriso? Não, pode tirar, pelo amor de Deus. O negócio já reverbera, você ainda joga mais aí você me quebra. Ah, eu entendi, foi mal, é porque eu comecei a cantar e o reverb deixava na desafinação. Você é top, cara, mas obrigado. Eu vou parar de cantar. Olha só. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tem a supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai, ele é a exata expressão do seu ser, já não há mais nada que a ele não pertence, em tudo existe graça, cantemos sim. Aqui outros meninos que são bons demais, quero mandar um beijo para eles também. Os meninos do Canto Verbo, alguns são de Ipatinga e o batera top é da PIB de BH. Tudo benção, tudo brother. E já preguei nos lugares com eles fazendo louvor. Pensa nos meninos bons. Talvez eles venham aqui. Olha essa música, chama Todo Joelho, baseada em Filipenses 2. Tende em vós o mesmo coração de Cristo, que mesmo sendo Deus, não tirou o proveito disso. Antes a si mesmo se esvaziou, e como servo semelhante aos homens se tornou, e como homem se humilhou, obediente ao Pai, na cruz se entregou. Toda língua confessará que Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante do Cordeiro de Deus. Toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Não é rock não, é meio... Como é que chama aquele ritmo? Folk, né? Folk? Aquele ritmo do... Como é que é aquilo? Folk mesmo, né? Tem uns bandolim, tem uns negocinhos, batendo uns tamborzinhos, é isso aí. Virou moda, né? Depois do The King and Country, aquela banda lá, virou moda, né? Enfim. Olha essa outra deles, gente. Essa aqui eu tenho que segurar para não chorar. Essa aqui chama O Retorno. Baseado na parábola do filho pródigo. Pensa numa poesia. Pensa no suprassumo de uma poesia bíblica. Um negócio de outro planeta isso aqui. Isso aqui eu já falei com eles. Eu falei, nesse dia que vocês fizeram essa daqui, vocês não estavam sozinhos não. Isso aqui é um negócio diferente. Olha essa música. Minha vontade é porque eu não tenho tempo. Minha vontade era dar o play aqui agora no vídeo e fazer você escutar ela. Mas depois você vai chegar em casa, eu vou mandar o link para você. E eles acabaram de bater 1 milhão. E eles precisam monetizar, porque eles precisam botar leite das crianças lá. Nos restos que comi, lembrei-me de onde eu vim. Eu tinha tudo lá na casa do meu pai. Cansado de servir, juntei minhas coisas e clamei minha porção. Do tronco o galho eu cortei. Eu roubei do meu pai, no afã de ser livre, me prendi. Escravo do meu querer, buscando prazer, com porcos eu comi. No mundo esbanjei, anfitrião, fui rei. Comprei deleites vãos, mas num vazio me encontrei. Queria retornar, distante despertei. Se o vejo, implorarei. Dos servos seus o menor serei. Aí vem o refrão. E eu roubei do meu pai, no afã de ser livre, me prendi. Escravo do meu querer, buscando prazer, com porcos eu comi. Voltando o avistei, correndo me abraçou, de nada se lembrou, além do seu eterno amor. Falar nem me deixou, urgente em celebrar, meu filho que morreu, achado foi e agora vivo está. Vejo o preço que meu pai pagou para eu estar aqui. Me deu roupas para festejar e fez aliança, graça,
graça, amor, justiça e redenção. Que banquete preparou para mim! E eu voltei para o meu pai, servindo em sua casa, eu sou livre. Essa bate pesado, viu? Você sabe que eu converti nesse sermão da parábola do filho pródigo, então comigo o negócio aqui é mais especial ainda. Então deu para entender o que é cantar a Bíblia? E não cantar da Bíblia, sobre a Bíblia, com ideias bíblicas? Terceira coisa que a gente precisa fazer para armazenar a palavra, e eu já estou terminando. Ouvir sermões com a palavra. Pastor, mas se é um sermão, é pregação, se é pregação, tem que ter Bíblia. Nem sempre. Às vezes o sermão mais pregado é aquele de 5 pontos, né? O cara lê o texto, esquece o texto, fala de qualquer coisa, nunca mais volta para o texto e a gente é que se vira. Então, o que eu estou dizendo de sermão com a palavra? Onde o texto dirige o sermão. De onde saíram as ideias do pregador? Do texto. Ele foi mostrando o tempo inteiro, olha o que está escrito aqui, isso aqui é para fazer desse jeito. Olha o que está escrito aqui, porque a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. Você sabe que o Billy Graham tinha um cara que ele contratou só para andar com ele, uma espécie de auxiliar. Auxiliava em tudo que ele precisava. E uma das coisas era, toda vez que Billy Graham terminava de pregar e saía do púlpito, aquele homem ganhava para isso, olhava no olho dele e dizia, você não é nada, você é um verme, sem a palavra você não faz nada. E aí ele falava, é verdade, amém, e pronto. O cara ganhava para fazer isso com ele. Mas fazia outras coisas também. Esse cara foi entrevistado um dia, e alguém perguntou para ele, qual foi a mensagem que o Billy Graham mais pregou? Ele falou, eu não lembro. Mas eu lembro da frase que ele mais falou. E qual foi? Aí o cara respondeu, The Bible says. A Bíblia diz. Eu não sei o sermão que ele mais pregou, mas a frase que ele mais falou foi, a Bíblia diz. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E isso é um sermão com a palavra que ajuda a gente a armazenar. Segundo, sermões cristocêntricos, que exalta Cristo, que aponta para Cristo, que a glória é de Cristo, e Cristo sendo a plena imagem do Deus invisível. Por isso que a gente não fala que tem que ser pai-cêntrica, nem espiritocêntrica. Por que a gente fala cristocêntrica? Porque nele habita toda a plenitude. Então quando a gente exalta ele, a gente exalta a Trindade, a gente exalta toda a obra criadora e redentora de Deus. Os sermões precisam ser expositivos, explicativos. Tem que explicar as coisas para a gente, porque às vezes a gente não sabe. Umas palavras difíceis, umas palavras gregas, umas palavras hebraicas. Se a gente não entender, como é que a gente vai armazenar? Fica difícil. Quarta coisa, e eu termino aqui. Para armazenar a palavra, a gente precisa ler livros. Mas novamente eu repito, não livros que falem da Bíblia, mas livros que falam a Bíblia. Então, é proibido ler livros devocionais, de experiências, não, tudo que você lê sobre Deus, igreja, e vai fazer bem, aleluia, louvado seja Deus. Eu estou falando para armazenar a palavra. Porque você ler a história de um missionário te inspira a ser mais crente, mas não necessariamente vai te ajudar a armazenar a Bíblia na cabeça. Então eu estou nesse foco aqui, o que ajuda a gente a guardar a Bíblia na mente? Ler livro que é baseado num texto da Bíblia, ou num livro da Bíblia, porque aí vai nos dando explicações e conteúdos que nos fazem memorizar melhor a palavra. Os livros então precisam ser bibliocêntricos, onde o autor está escrevendo, mas a mão dele não está acima da mão do escritor bíblico. Está abaixo. Eu vou organizar a minha biblioteca aqui num futuro, sabe Deus quando? Quando nós tivermos condição de fazer o novo gabinete aí, que caiba, né?
E aí, quando eu tiver com o gabinete, com os meus livros todos aqui, vocês vão reparar uma coisa. Geralmente, na primeira prateleira de baixo, eu boto todas as Bíblias que eu tenho de papel mônio. Não uso mais nenhuma, porque agora tem tudo aqui, mas né? Boto tudo lá embaixo. Aí depois vem todos os livros. Aí em cima de todos, uma grandona gigante que minha sogra me deu de presente, da edição dos Capuchinho, uma versão em português de Portugal, raríssima. E eu deixo ela aberta, Salmo 23, nem 91 não, só porque aberta é mais bonita do que fechada. E ela tem um suportezinho de madeira e ela fica aberta em cima de todos. Por que eu organizo meus livros assim? Para eu não esquecer que a Bíblia é a base de toda a teologia. E acima de toda a teologia está a Escritura. A teologia é muito boa para me ajudar a entender a Bíblia. Se não for para isso, para mim não serve para mais nada. Para mais nada. Terceiro, os livros precisam ser expositivos e explicativos. Você vai lendo o negócio vai te abrindo a mente. Então é isso que significa. Então é isso que Paulo estava falando. Então é isso. Eu entendi, que livro maravilhoso. Isso ajuda a gente a armazenar a Bíblia. Então presta atenção nessa revisão. Como é que a gente armazena o que realmente importa? Com a leitura. Que tipo de leitura? Ler a Bíblia diariamente, de forma disciplinada e assídua, pois só assim venceremos as batalhas em nossas mentes, corpos e falta de tempo pela correria do dia a dia. Precisamos ouvir músicas que nos levem aos textos sagrados, às verdades eternas reveladas nas Escrituras, que apontem para Cristo e nos inspirem para a comunhão. Mas como que a gente faz, pastor? Seleciona, ué. Em vez de cantar o meu milagre vai chegar, vamos cantar o nosso Deus está entre nós, Ele habita na adoração. Sabia que se você for estudar o livro dos Salmos, e daqui a 2 domingos vai ter aula dos Salmos aqui na EBD, e você vai ver categorias de Salmos. Alguns salmos imprecatórios, por exemplo, salmos de lamento, eles são escritos na primeira pessoa, porque o cara está sozinho cantando aquilo. Por isso que o Davi, muito provavelmente, escreveu: o Senhor é o meu pastor. Ele está numa dificuldade e ele precisa se lembrar que Deus é o pastor dele, porque agora ele é rei e a mesa está posta, por isso o meu cálice transborda. Então é o cara que saiu do campo e foi para o palácio, e agora está em crise, e ele fez uma música. Para não se esquecer que Deus é o pastor dele, vai cuidar de tudo. Então ele está sozinho, compondo, é um negócio muito pessoal. Aí é em primeira pessoa, meu pastor. Mas todos os salmos que eram para cantar em comunidade, no templo ou na sinagoga, são sempre na primeira pessoa do plural, é sempre nós. O nosso Deus. E cantando para Deus, e falando no plural, porque eles estavam juntos, cânticos de congregação. Terceiro, precisamos ouvir sermões. Que tipo? Que sejam dirigidos pelo texto sagrado, que apontem para a obra redentora de Cristo e que expliquem expositivamente os trechos da Bíblia para nós. Porque se a gente entender, fica mais fácil de armazenar. E por último, vamos ler livros. Mas livros que sejam baseados em trechos ou outros livros das Escrituras, que falem a Bíblia e que sejam explicações e esclarecimentos acerca da Escritura Sagrada. Porque às vezes a gente lê um negócio que causa mais confusão do que esclarecimento. Então, vamos usar todas as estratégias e ferramentas possíveis para armazenar a palavra do Senhor em nossa memória, para sabermos o que fazer de acordo com a vontade de Deus em toda e qualquer necessidade que tivermos. Aconteceu um problema, como é que eu resolvo? Se eu armazenei a Bíblia, a vontade de Deus vai ser expressa na minha decisão, porque eu vou decidir conforme a Bíblia que eu armazenei. Aconteceu uma coisa muito boa, eu preciso louvar o meu Deus. Do que eu chamo Ele? Não sei do que chamar, a não ser que eu tenha armazenado Bíblia, e aí eu posso chamá-lo de muita coisa que a sua palavra revela. Então eu quero pedir uma coisa para Deus. Como é que pede? Tem que ter Bíblia armazenada para saber o que falar.
Ah, eu quero agradecer. Como é que agradece? Se você tiver Bíblia armazenada, você agradece. Sabe que você pode conhecer o conhecimento bíblico de uma pessoa só por ouvir uma oração dela? Porque uma coisa é oração formal, né? Polida, verborrágica. Oh, excelso, magnânimo. Outra coisa é oração bíblica. Sabe? Pai nosso que estás nos céus, Tu és o nosso refúgio, bem presente na hora da angústia. Tu és a nossa torre forte. Tu és o nosso auxílio. Tu és aquele que nos cura, aquele que provê todas as coisas, aquele que é a nossa bandeira, a nossa justiça, o nosso pastor, a nossa vitória. Ó Senhor, Tu és o eu sou, como se revelaste a Moisés. Tu és o... Percebe? Você ouve uma pessoa orando e você vai vendo ela cuspindo Bíblia assim o tempo inteiro. Lá, 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 lá. Aí você fala, rapaz... Eu acho que o dono dessa palavra vai responder bem a essa oração, porque a oração foi feita de acordo com o que ele mesmo falou. Então, se ele mesmo falou, tem que acontecer. Entendeu ou não? Entendeu? É por isso que a gente precisa armazenar o que realmente importa. Porque na hora que o negócio aperta, a gente vai depender da quantidade de Bíblia que está aqui, ó. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa intenção de armazenarmos a palavra de Deus no nosso coração, para não pecar contra o Senhor e cumprir tudo conforme a vontade dEle.